o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, ou podem ser representados por este símbolo com dois cortes, assim o Q. Tudo bem? Ambos representam o conjunto dos racionais. Que seriam? Bom, os números racionais são todos aqueles que podem ser colocados na forma de fração, com qualquer numerador e denominador pertencente a z, desde que este denominador seja diferente de zero. Ou seja, o conjunto dos números racionais é a união do conjunto dos números inteiros com as frações positivas e negativas. Perceberam, então, que o que vai aumentar no conjunto dos racionais são as frações, independente de elas serem positivas ou negativas. Tudo que virar fração é um racional. E alguém pode estar se perguntando assim, puxa, mas no conjunto do z não tinha fração. Claro que tinha, porque todo número ele possui como o denominador imaginário o número 1. Então, por exemplo, 2 é o mesmo que 2 sobre 1, e é uma fração que pertence ao conjunto dos racionais. Bom, aí você tem alguns exemplos. Menos 2 é um racional, porque ele tem o denominador 1 imaginário. Menos 5 sobre 4, menos 1 tem o denominador 1. 3 quintos, 1 tem o denominador 1 e 3 meios. São todos exemplos de números racionais. Beleza, galera? Olha, temos mais alguns exemplos. Menos 3 é o mesmo que menos 3 sobre 1, que são frações equivalentes, que é igual. Se você multiplicar aqui por 2 e por 2 embaixo, fica menos 6 sobre 2. Multiplica esse cara por 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9, só que aí tem que multiplicar 1 também, daria 3, que são os exemplos das frações equivalentes. Tudo bem? Bom, seguindo este nosso raciocínio, nós podemos escrever que o conjunto dos racionais Q ele é igual a x, tal que este x é sempre uma fração da forma a dividido por b, de tal forma que o numerador a pertence aos inteiros e o denominador b também pertence ao conjunto dos inteiros, que são aqueles positivos e negativos, com uma exceção. Este denominador b nunca pode ser zero, porque o zero ele impossibilita a divisão e torna assim um caso de inconsistência matemática. Então você nunca vai ver um zero no denominador de uma fração. Pode ser qualquer número, menos o zero. Veja também que é interessante considerar a representação decimal de um número racional, que pode ser obtido dividindo o a por b. Então, exemplos assim referentes a decimais que são exatos ou finitos seriam eles 1 meio, 1 dividido por 2 dá um decimal finito, seria o 0,5. Se você pegar menos 5 dividido por 4, dá o decimal finito, menos 1,25. Então, se aparecer na forma de decimal, ele não deixa de ser um racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração, desde que seja finito. Agora, exemplos referentes aos decimais periódicos ou infinitos. A gente tem aqui este decimal periódico. Chama periódico quando há um período de repetição infinito, que no caso aqui seria o 3. Pode ser representado assim também. O 3 na dízima periódica, 0,3 na dízima periódica, 0,3 e uma barrinha em cima. Quer dizer que o 3 está se repetindo infinitamente. Agora, exemplo de um decimal infinito. Olha, ele repete de forma infinita, mas sem período. Veja que esse é um caso periódico e esse é um caso de decimal infinito, porque não há período e não há fim o decimal 6 dividido por 7. Já 7 dividido por 6 é um exemplo claro de uma dízima periódica, como nós chamamos, porque ele passa a ter um período de repetição 6 infinitamente. Agora vem uma conclusão muito importante e eu chamo a sua atenção. Todo decimal exato ou periódico pode ser representado na forma de um número racional. Então, veja aqui, exemplos. 0,25 é um decimal
finito. Ele pode ser representado na forma de fração, que seria assim, ó, duas casas após a vírgula, né? Então ficaria o 25 dividido por, como tem duas casas após a vírgula, a gente colocaria 2 zeros, 25 centésimos. Da forma que se lê, você escreve 25 centésimos, 25 sobre 100, que é igual, você pode simplificar ele aqui por 5 e por 5, ou diretamente por 25, né? Que seria 25 dividido por 25 dá 1, e 100 dividido por 25 dá 4. 1 quarto. E se você fizer a divisão de 1 por 4, volta no 0,25. Quer ver? Ó? Pegar 1 e dividir por 4, olha lá. Não dá para dividir, põe um 0 e uma vírgula e um 0. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar em 10, faltam 2. Acrescenta um 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Então, todo decimal finito, ele pode ser escrito na forma de fração. Agora nós temos aqui os casos dos periódicos, que são chamados de dízimas periódicas. É sempre chamado de dízima quando há um período de repetição. Então vou ensinar uma técnica para vocês, sempre que tiverem nessa situação, como que você vai transformar a dízima periódica para uma fração de uma forma bem simples. Primeiro, você sempre terá um numerador e o denominador. Numerador a parte de cima, denominador a parte de baixo. No numerador, você vai olhar assim, ó, pega todo mundo que não tem período, só tem o 0, e pega um período apenas. Como o período aqui é 2, eu pego um período, ficou 0,2. Menos, agora você subtrai. Você pega todo mundo que não tem período. Quem que não tem período? Só o 0. Então ficaria 2 menos o 0. Para o denominador agora, o que nós faríamos no denominador? Você olha depois da vírgula, sempre depois da vírgula. Quantos elementos estão repetindo no período? Só está repetindo um elemento, 2, 2, 2. Como só repete um, eu vou colocar apenas um 9. Se tivesse dois caras repetindo, como nesse caso aqui, ó, 25, 25, eu colocaria 2 9s, 99. Como só tem um, coloquei um 9. E mais ainda, olha depois da vírgula. Existe algum número que não é período que está aparecendo aqui? Nesse caso, não. Se houvesse, eu deveria acrescentar o tanto de caras que aparecem em zeros aqui, subsequentes ao 9. Tá bom? Então, esse caso ficaria assim, ó, 2 menos 0, 2, dividido por 9. E se você efetuar a divisão de 2 por 9, chega no decimal periódico 0,2222. Vamos aplicar agora essa mesma situação neste outro caso aqui. Ó. Numerador, primeiramente. Né? O que nós temos? Tudo que não tem período, 1 e 1. Então, seria esse 11. Agora, pega um período. Um período seria o 25. Então, 1125. Menos todo mundo que não tem período. É só o 11. Ó. Então, menos o 11. E embaixo, o período repete de quantos em quantos números? De 2 em 2 números. Então, já vai aparecer aqui 99. Existe algum elemento depois da vírgula sem período? Existe, o número 1. Ó. Então, nós pegamos esse número 1 e ele corresponde a um 0. Se houvessem 2, seriam 2 zeros. Então, é igual, olha lá, 1125 menos 11 fica 1114 dividido por 990. E aí você vai simplificando. Algumas observações para vocês, tá bom? O número racional, que é o número Q, ele deve estar na forma A sobre B, com B diferente de 0. Quem seriam eles, então? Primeiramente, todos os elementos que estão no conjunto Z de inteiros, eles estão contidos lá no conjunto dos racionais. O que acrescenta? Todos os números que são decimais, de duas maneiras. Ou o decimal ele é exato, né? Os decimais que são exatos, como a gente viu agora há pouco, eles viram uma fração, e também os decimais periódicos.
periódicos. Esses dois tipos de decimais, eles conseguem virar frações. Quem não consegue virar fração? Os decimais que são infinitos. Esses caras aqui, ó, decimais infinitos, eles não viram frações. E como não viram frações, eles não pertencem ao conjunto dos racionais e darão origem ao próximo conjunto que nós iremos estudar.